A paz do nosso Salvador, Yahshua Mashiach, para todos aqueles que creem no sacrifício do ungido no Calvário. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Eu quero ler um texto aqui em Deuteronômio, capítulo de número 18, do versículo 15 em diante. Diz assim: O soberano teu Criador te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvirei, conforme tudo que pediste ao soberano teu Criador em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não enviarei, não ouvirei mais a voz do soberano meu Criador, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o soberano me disse: Bem, falará naquilo que disseram, o que dissera. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos, como tu. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Observe, irmão, que esse texto aqui de Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 até o versículo de número 18, versículo 19 até o versículo 19, a gente vê que esse texto é muito rico e muito revelador. Por quê? Porque se nós analisar, esse texto está falando de quem? Não está falando de Moisés. O texto está dizendo, claramente, está revelando que o Criador iria se suscitar um profeta como Moisés e ia colocar as palavras do Criador na boca deste profeta. Quem é esse profeta? É Yahshua Mashiach. Quem é esse profeta? É o nosso Salvador. Quem é esse profeta? É aquele que o próprio Estevão, em Atos capítulo 7, versículo de número 37, dá esse testemunho, falando que Estevão dizendo que esse é aquele de quem falou Moisés, né? De quem falou Moisés. Então, quando nós olhamos para Atos capítulo de número 7 e nós vemos Estevão falando a respeito desse versículo, a gente logo vê de que Estevão estava falando de Yahshua Mashiach, do Messias, porque Estevão disse para aquele povo, né, este é aquele. Ele estava representando para o povo ali, apresentando o Mashiach para o povo. E ele falando a respeito das palavras do Mashiach, ele diz: esse é aquele a quem Moisés disse aos filhos de Israel: o soberano vosso Criador vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvirei. Este é aquele que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falaram no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu a palavra da vida para nos dar. Então Estevão está deixando bem claro que ele está dando testemunho do Mashiach e mostrando que o Mashiach, né, que Yahshua Mashiach é aquele de quem Moisés falou, de quem o Criador falou por intermédio de Moisés, como também está em Atos, capítulo de número 3, versículo de número 22, diz assim: porque Moisés disse ao soberano vosso Criador: levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, ou como eu. A ele ouvirei em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Por isso que em Atos 4:12, Pedro dizendo: debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, qual devemos ter a salvação, a no seu nome de Yahshua, o Mashiach. Resumindo, o que é que eu quero falar? Eu quero falar, meus irmãos, que muitos hoje se tornam um falso profeta, como o Mashiach falou em Mateus capítulo 24,
que o aumento dos falsos profetas iria se aumentar, a iniquidade, surgiria falsos cristos. Por que que muito se torna falso profeta? Muito se torna falso profeta porque rejeita a palavra do Criador. Muito se torna falso profeta porque quer ser estrela. Muito se torna falso profeta porque quer aparecer. Muito se torna falso profeta porque quer glória, quer honra para si. Meu irmão, muito, você, não é verdade, eu vou falar, muito se torna falso profeta porque rejeita a palavra do Criador para se aparecer, quer se aparecer. Então ele se torna um falso profeta. A partir do momento, porque o que é que Pedro diz? Paulo diz, né? Paulo diz que toda a escritura ela é inspirada. Ela é inspirada. A escritura ela é inspirada e aproveitosa para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem do Criador e a mulher do Criador seja instruída para toda boa obra. Se nós olhar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te ao Criador aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então o camarada ele não quer pregar a palavra da verdade. Ele quer pregar sonho, ele quer falar revelação, ele quer falar um monte de coisa, ele quer deixar da palavra do Criador e quer fazer a vontade dele. Ele quer que o povo olhe para ele, né, e veja como um homem de Deus. É assim que eles gostam. Um homem de Deus. Não, mas eu sou um homem de Deus. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 13 em diante. Diz assim: mas o homem mau, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste. Quem? Yalcha, de quem fosse inteiramente sabendo, de quem tem aprendido, e que desde a tua meninice sabeste a sagrada letra, que pode fazer sábio para a salvação pela fé que há no ungido e alcha. Ao 16, toda a escritura é divina, inspirada, aproveitosa para ensinar, para retarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem e a mulher do Criador seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura ela é divina. Então os camaradas se tornam falsos profetas porque ele não quer pregar as escrituras. Ele quer se aparecer. Ele quer se aparecer. Olha o que Pedro escreveu aqui em seu livro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim: sabemos primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por a vontade de homem algum, mas o homem santo do Criador